Hoje nós vamos ver sobre operações no conjunto dos números inteiros, ou operações em Z. No conjunto dos números inteiros são válidas todas as operações que nós já trabalhamos no conjunto dos números naturais. Quais são elas? A adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e a radiciação com algumas observações. Hoje nós vamos trabalhar a adição e a subtração no universo do conjunto dos números inteiros. Adição de números positivos. O primeiro tópico de hoje é adição de números positivos. A soma de dois números positivos é um número positivo. Então, se eu tenho dois números positivos, no caso aqui do exemplo A, mais 2, mais 3. São dois números positivos. Quando eu somo dois números positivos, o resultado vai ser também um número positivo. Vamos pensar em dinheiro, vamos pensar em crédito, vamos pensar em ganho. Eu ganhei mais 2, eu tinha mais 2 e ganhei mais 3. Eu tenho mais 2 e ganhei mais 3. Mais 2 com mais 3 vai dar quanto? Mais 5. É ganho, é crédito, é o que eu tenho. Então, eu tenho mais 2 e ganhei mais 3. Eu fiquei com quanto? Com mais 5. Se eu somo dois números positivos, o resultado dessa operação também será um número positivo. Exemplo 2, exemplo B. Eu tenho quanto? Mais 31. Eu tenho mais 31. Eu ganhei mais quanto? Mais 4. Eu tinha ou eu tenho mais 31 e ganhei mais 4. Eu fiquei com quanto? Com mais 35. Somei dois números positivos. A soma de dois números positivos sempre será, como resultado, um número positivo também. Adição de números negativos. Vamos ver agora a adição de dois números negativos, de dois ou mais números negativos. A soma de dois números negativos sempre será um número negativo. Vamos pensar agora em dívida, em perda. Eu estou devendo 2. Como que eu represento essa dívida? Por um número negativo. Então, menos 2. E estou devendo menos 3. Eu já tinha uma dívida de menos 2, eu fiz outra dívida de menos 3. Qual é o total da minha dívida? Menos 5. Vamos pensar de outra forma, outra estratégia. Eu devo 2 na padaria e eu vou lá e compro mais 3 reais de pão. Eu estava devendo 2 reais, eu represento essa dívida por um número negativo. E fui lá e comprei na vendinha, na padaria, mais outra dívida. Eu contraí outra dívida de menos 3. Eu já estava devendo 2. Eu fui lá e comprei mais 3, que eu represento por um número negativo, menos 3. Como que fica a representação dessa minha dívida? 5. 2 mais 3 dá 5. Como os números são negativos, continua com o número negativo. Então, a soma de dois números negativos sempre vai ser um número negativo também. Olha aqui no exemplo B. Eu estou devendo quanto? Ou eu perdi quanto? Menos 31. E estou devendo para mais alguém menos 4. Como que fica a representação dessa dívida? Eu devo 31, eu devo 4. No total, eu estou devendo quanto? 35. 31 mais 4, 35. Mas conserva-se o sinal de negativo porque eu estou somando dois números negativos. Então, menos 31 com menos 4 dá menos 35. Professora, você ensinou a adição de números positivos e a adição de números negativos. Tem uma regrinha para cada um. E quando eu vou
juntar, agrupar, reunir, somar números com sinais diferentes. Um positivo e um negativo. É o que nós vamos ver aqui na frente. A adição com números com sinais diferentes. O que a gente faz? Subtraímos seus valores absolutos e consideramos o sinal do número que tiver maior valor absoluto. Vamos lá. Eu tenho aqui um número positivo e tenho aqui um número negativo. Quem é maior em termos de valor absoluto? O mais 5 ou o menos 3? O mais 5. Então, o meu resultado aqui, o meu resultado final, eu vou considerar o sinal do número maior, de maior valor absoluto. No caso aqui, mais 5. E quem é o de menor valor absoluto? O 3. Então, a regra é: subtraímos seus valores absolutos e consideremos o sinal do número que tiver maior valor absoluto. Então, o sinal do maior aqui é que vai permanecer. O sinal do número maior em valor absoluto é 5 ou é 3? 5. Qual é o sinal do 5? Mais. Agora, o que eu tenho que fazer? Subtrair. 5 menos 3, 2. Vamos fazer de uma outra forma. Vamos, sem usar a regra. Vamos pensar em crédito e em débito. Crédito positivo, débito negativo. Eu acho que essa é a forma mais prática, mais simples e mais fácil do aluno entender a adição ou a subtração com números com sinais diferentes. Eu tenho quanto? 5. Eu estou devendo quanto? 3. Eu tenho 5. Estou devendo 3. Eu tenho 2. Porque 5 dá para pagar 3. Eu pago e ainda sobra. E o que sobra é positivo. Eu tenho 5. Eu pago 3. Me sobra 2. Essa é a forma mais prática de se entender. Aqui, usando o mesmo raciocínio. Eu estou devendo quanto? 7. Eu tenho quanto? 1. Dá para pagar 7? Não dá. Eu vou pagar 1 e vou ficar devendo quanto? Menos 6. Se eu for considerar a regra, vamos subtrair 7 menos 1, 6. E vou considerar o sinal do número que tem maior módulo. Quem é maior em módulo? O 7 ou 1? O 7. Então, eu vou considerar o sinal do 7, que é negativo. Então, tanto faz você fazer usando a regra ou você utilizando crédito, débito, ganho, perda, positivo e negativo, você vai chegar ao mesmo resultado. Mais 5, mais menos 3, mais 2. Eu tenho 5, estou devendo 3. 5 dá para pagar 3? Dá. Sobra ou falta? Sobra. Sobra quanto? Mais 2. Aqui, eu estou devendo 7. Eu tenho apenas 1. 1 dá para pagar 7? Não. Vai sobrar ou vai faltar? Vai faltar. Vai faltar quanto? 6. Essa falta eu simbolizo por um sinal negativo. Menos. Antes de darmos continuidade às operações no conjunto Z, nós vamos aprender sobre a eliminação de parênteses. Porque isso vai facilitar a nossa vida quando chegar nas expressões, quando chegar na resolução dos problemas. Então, como que se procede na eliminação de parênteses em Z? Eu tenho duas maneiras. Ou os sinais são diferentes, ou os sinais são iguais. Eu tenho o sinal antes do parêntese e dentro do parêntese. Um sinal antes do parênteses e dentro do parênteses. Ou fora do parênteses e dentro do parênteses. Quando eu tenho dois sinais, um fora e um dentro do parênteses, e eles são diferentes, o sinal que permanece é negativo.
Então, positivo e negativo dá como resultado negativo. Fora do parênteses negativo, dentro do parênteses positivo. Dois sinais o quê? Diferentes. O resultado negativo. Então, olha aqui. Quando eu tenho sinais diferentes na eliminação dos parênteses, quando eu tenho dois sinais diferentes, o de fora diferente do de dentro, então nós temos sinais diferentes, o meu resultado vai ser negativo. O resultado da minha operação vai ser um número negativo. Quando eu tenho dois sinais iguais, o que está fora do parênteses e o que está dentro do parênteses são iguais. Nesse caso aqui, positivo, positivo, mais e mais. Ou, nesse caso aqui, negativo. O de fora é menos e o de dentro do parênteses é menos. Qual vai ser o resultado final? Positivo. Dois sinais diferentes, negativo. Dois sinais iguais, dá um número positivo. Vamos ver isso na prática? Como é que funciona isso na prática, professora? Então, aqui. Eu tenho aqui um número que tem um sinal positivo fora e negativo dentro. Positivo e negativo são sinais o quê? Diferentes. Sinais diferentes, o meu resultado vai ser negativo. Então, qual o resultado final de mais menos 3? Vai ser menos 3. Aqui, no exemplo 2, eu tenho dois números com sinais diferentes. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Resultado negativo. Então, menos 4. Exemplo 3. Dois sinais iguais. Sinais iguais, positivo. Mais quanto, então? 5. Dois sinais iguais. Dois sinais iguais, positivo. Então, o resultado final aqui, mais 5. Olha esse exemplo 5. Observe que aqui para você aprender eu deixei só um número. Mas aqui eu tenho uma expressão numérica. E essa expressão numérica tem vários sinais fora do parênteses e vários sinais com os números dentro do parênteses. Então, o que nós temos que fazer? Utilizar a regrinha de eliminação dos parênteses para que nós possamos chegar ao resultado adequado, o resultado correto. Como que eu vou fazer isso? Eu vou olhar cada caso. Aqui eu tenho sinais diferentes. Sinais diferentes, o meu resultado é negativo. Então, no resultado final aqui, eu vou ter mais 3 ou menos 3? Menos 3. Dois sinais diferentes, resultado negativo. Menos 3. Aqui, dois sinais iguais. Dois sinais iguais, fica o quê? Positivo. Então, mais 2. Aqui, dois sinais diferentes. Dois sinais diferentes, negativo. Menos 5. Sinais diferentes, negativo. E aqui, dois sinais iguais. Dois sinais iguais, positivo. Então, mais 7. Primeira coisa que eu faço é a eliminação dos parênteses. Eliminei os parênteses, agora eu vou resolver a minha expressão. Como é que eu vou resolver essa expressão? Eu tenho duas maneiras de resolver, mas eu ainda prefiro resolver pensando em número negativo e número positivo. O negativo como perda e o positivo como ganho. O negativo como débito e o positivo como ganho, como crédito. Vamos resolver esses dois aqui primeiro.
2. 2 dá para pagar 3? Não. Eu pago 2 e fico devendo 1. Como que eu represento essa dívida? Menos 1. O que eu vou fazer com o restante dos números que eu ainda não resolvi? Eu vou copiar embaixo, ó. Menos 5 mais 7. Eu ainda não resolvi, eu só resolvi esses dois. Copio e vou resolver agora a próxima operação. Menos 1 e menos 5. Eu tô devendo quanto? Menos 1. E tô devendo quanto? Menos 5. Tô devendo 1, tô devendo 5, eu tô devendo quanto? Tô devendo 6. Agora o último número. Mais 7. Vou descer o último número porque eu ainda não resolvi. Tô devendo quanto? 6. Tenho quanto? 7. 7. Dá para pagar 6? Dá para pagar 6. Eu pago 6 que eu estou devendo e vai me sobrar 1. Essa sobra eu represento por um número positivo ou por um número negativo? Por um número positivo. Então, menos 6 com mais 7 é mais 1. Ou simplesmente 1. Por quê? Porque o número positivo eu posso ou não escrever ele com o